boa tarde! Tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem também, graças a Deus. Olha, eu quero gravar esse vídeo para falar algo que aconteceu comigo por 2 vezes por esses tempos aí. E eu tava aqui refletindo, falei, nossa, eu vou gravar um vídeo porque às vezes, sei lá, gente, as pessoas falam assim, é porque é gravando vídeo, não sei o que bobeira. Mas você sabe que eu acho que às vezes a gente testemunha certas coisas da nossa vida que ajuda a edificar a vida de outra pessoa, né? Tem gente que não tá nem aí, mas também tem gente que pode olhar e gostar e se identificar. E assim como eu aprendo com outras pessoas, às vezes a gente também pode, né, ajudar alguém a certas situações que porventura aconteçam, né? Como vocês sabem, né, eu também tenho um trabalho aqui de limpeza, que na verdade é minha renda maior, né? E um dia eu fui limpar varandas, porque eu trabalho também por um aplicativo, né, que aqui se fala aplicação, por um aplicativo que aqui funciona como se fosse um Uber das limpezas. Então, por exemplo, o cliente pede e você aceita se você quiser, né? E eu aceitei essa limpeza de varandas, era um valor excelente, era uma varanda bem grande, ela tinha colocado como se fosse 40 metros quadrados, né? Mas eu fui tranquilamente, cheguei lá, ela olhou para minhas mãos, eu tava com o aspirador, com o balde, né? Com a esfregona, que eu sempre levo, porque as limpezas de varandas aqui em Portugal são aquelas varandas de apartamento. Esse aplicativo que eu trabalho não faz, por exemplo, limpezas de terraço, que tem que ser com jato. São limpezas feitas como a gente faz dentro de casa, por exemplo, só para vocês entenderem. E eu cheguei lá, eu não tava com esses equipamentos que supostamente ela tava pensando que eu ia, porque na verdade ela contratou um serviço de limpeza de varanda, mas a casa dela não era uma varanda, e sim aqueles terraços. Sabe aqueles terraços de... É um apartamento, só que como ele era um resto de chão, né, era um térreo, era aquelas pedras, como se fosse terraço de casa mesmo. E aí ela me viu com aquele equipamento, ela falou, nossa, vai ficar horrível a limpeza, né? E quando eu cheguei, ela olhou, ela falou, você não trouxe jato? Mas assim, gente, a mulher era muito rica, mas assim, um nariz em pé, uma arrogância, juro, uma prepotência, que eu, assim, aqui tem, claro, né, tem em qualquer lugar do mundo, mas assim, ela tava muito além. E eu, super calma, eu falei, olha, eu expliquei pra ela, falei, olha, esse aplicativo não faz limpeza de terraço, você fez uma solicitação de limpeza de varanda e a gente não tem esse serviço. E assim, nessa linha, olha, eu não trabalho com esse tipo de equipamento. No caso, você teria que pedir para uma empresa que tem esse... É tipo o VAP, né, que ela tava pensando. Aí, explicando tudo para ela com amor, e aí eu mandei uma mensagem no chat do aplicativo que fala com a gente que presta serviço, né? Aí ela falou, não, nós não temos serviço de terraço, você tem que falar para ela que é varanda. E aí eu conversando, ela falou assim, então minha empregada tá de férias e ela que limpa, ela limpa com a mangueira e tem que pôr lixívia. A lixívia aqui é a Cândida, que a gente usa aí, água sanitária, né? E aí ficou falando sobre isso e tal, mas naquela arrogância, juro, gente. E aí eu, na maior paciência, eu falei, olha, eu vou fazer o meu melhor. Se você quiser cancelar o serviço, você vai ter que pagar na mesma. Agora, se você quiser que eu faça, eu vou fazer o meu melhor. E fui, gente. Pus um chinelo e eu fui esfregar, mas mesmo com a vassoura, com Cândida, com a lixívia. E ela me emprestou a mangueira e eu limpei. Eu fiquei nessa varanda 2 horas e pouco. E eu dei o meu melhor e a varanda ficou... Aí ela falou assim pra mim, se você não deixar essa varanda, esse terraço, né, brilhando, você nem precisa fazer. Eu falei assim, olha, eu vou fazer o meu melhor. E fui com a maior calma do mundo, com a maior paciência, com o maior capricho que eu podia, com todos os equipamentos que eu tinha nas minhas mãos. Eu deixei a varanda impecável, mesmo. E era um valor bom, né? Então assim, eu tava ganhando muito bem. Para 2 horas e meia eu tava ganhando tipo quase 4 vezes mais do que eu ganharia por hora, por exemplo, sabe? Então valia a pena pra mim.
E aí eu terminei tudo, lavei todas as janelas que davam para essas varandas, para esse terraço, né? Todas aquelas, as janelas dos quartos mesmo, tava com muito pó, teia de aranha, eu aspirei tudo. Realmente ficou um trabalho muito excelente, né? Mas é o que eu tento fazer sempre em qualquer lugar que eu vou. E aí no final das contas, gente, eu só sei que essa mulher, ela me elogiou tanto. Ela elogiou tanto o trabalho. Ela me deu uma caixa de chocolate no final das contas, da Lindt, que eu amo. Aqui é comum, né, a Lindt, claro que é um chocolate mais caro que os outros, mas é um chocolate considerado muito bom. Me deu porque eu senti que ela teve um carinho, né, no final das contas. Ela me deu uma garrafa de água, que aqui ninguém oferece nem água pra você, né, porque eu sempre levo a minha também, então... Mas assim, eu tô falando isso porque no final das contas, ela viu que eu me esforcei e que eu fiz um trabalho que ela tava esperando que fosse... Ela viu que eu tava com os equipamentos que ela não esperava na mão, ela falou, vai ficar uma porcaria, né? E aí ela elogiou muito. E, né? E gostou e me elogiou também no aplicativo. Por que eu tô contando toda essa história? Porque do jeito que ela me tratou no começo, eu poderia muito bem responder de forma igual pra ela, certo? Porque supostamente a gente acaba tratando as pessoas como a gente é tratado, né? Ela nem me conhece. Mas eu tive aquele equilíbrio emocional. E claro, né? Eu sempre pensando, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda, né? Porque eu não queria sair de lá, sabe? Com uma palavra dura ou me perder nas palavras por causa daquilo que ela estava provocando em mim. E depois eu vou contar uma outra situação que aconteceu também, mais ou menos parecida com isso. Então, o que eu quero dizer assim para fazer um fechamento? Assim como diz a palavra do Senhor, que a palavra branda, ela desvia o furor. Gente, isso é muito real. Em qualquer relacionamento, e principalmente quando você não conhece a pessoa que te ofende, que te trata com insignificância ou arrogância ou prepotência, porque isso diz respeito a ela e não a mim. Então, não é porque uma pessoa age de uma forma que supostamente não é boa, que você vai fazer igual, né? Então, assim, o que a pessoa não pode mudar o que eu sou. Como a pessoa está, ela também não pode mudar como eu estou, sabe? Não sei se vocês estão me entendendo aquilo que eu quero realmente dizer bem profundamente. Então, às vezes é melhor a gente engolir um sapo e tentar contornar a situação e sair de uma forma boa do que você entrar na vibe da pessoa. A outra situação que eu quero já aproveitar o vídeo, eu sei que o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas não tem problema, pelo menos já fica as duas histórias. E a outra eu fui numa limpeza pós-obra, vou contar bem rapidinho, numa limpeza pós-obra. E o serviço que a gente faz da pós-obra é para retirar, tipo assim, algumas tintinhas que ficam no chão, em janelas, fazer uma limpeza daquilo que sobrou da obra, vamos dizer assim. Só que, quando eu cheguei lá, essa cliente, ao invés dela falar que a casa era um T2, que significa 2 quartos, ela colocou que era 1. Porque, mesmo a casa sendo pequena, ela não queria pagar por um T2. Que, tendo a parede, tendo a divisão, é considerada como um T2. E ela não queria de jeito nenhum, porque dava 40 euros de diferença. E ela começou a falar brava, sabe? Como se eu tivesse culpa, né? E eu expliquei que não era por mim, mas que eu tinha que passar o serviço certo e não sei o quê. E os pintores deixaram o rodapé com muita tinta. Então, de verdade, eu ia ficar lá uns 2 dias tirando a tinta do mau serviço que o pintor fez. E eu expliquei pra ela, falei, olha, eu vou tirar o excesso, mas senão eu vou ficar só nisso. E não vai ficar bom. Então isso aqui tem que ser com calma, tem que ter uns 3, 4 dias pra você tirar da casa toda e tal. E fui explicando. Gente, no final das contas, ela também trabalhava com limpeza, porque ela tem tipo um hotel, um quartos que ela aluga no Airbnb. Ela me elogiou muito. Ela falou assim, o seu trabalho é excelente. No final das contas, ela me deu 10 euros de caixinha, pegou meu telefone e assim,
A outra situação que eu podia também ficar brava com ela, eu poderia ter cancelado o serviço, porque eu tenho direito para isso, né? De cancelar o serviço, porque ela tava, assim, ela meio que agiu de má fé, se você for ver, né? Falar que a casa é um T1, sendo que é um T2. Mas enfim, eu não levei isso em consideração. Eu não tirei foto, né, do lugar pra não... pra não ter problema eu com a aplicação, porque assim, se for ver por metragem, realmente tinha uma metragem de um T1, mas era um T2, né? Então eu não arrumei com isso, ainda ganhei 10 euros de caixinha, um elogio, saí de lá bem. Então, gente, às vezes vale a pena, às vezes não, acho que todas as vezes, vale a pena você se impor com respeito, mas sem ofensa, sabe? Então eu tive essa lição no meu trabalho esses dias e foi algo assim pra mim maravilhoso, que eu levo de experiência pra mim e vou tentar sempre fazer isso, porque realmente é o que eu quero pra minha vida, sabe assim? E levar isso pra mais situações, porque no final das contas, quem é cristão, né, a gente leva essa bandeira aí de ter que ter um pouquinho mais de paciência do que as outras pessoas, né? E é isso, gente. Assim a gente vai aprendendo a viver, e assim a gente vai aprendendo a lidar, e assim a gente vai aprendendo a melhorar como ser humano, né? Que eu acho que é o que nós estamos nessa terra aqui para evoluir mesmo, né? Agora eu cheguei no mercado aqui, o melhor mercado do Brasil, ou o melhor mercado de Portugal, na minha opinião, que é o Mercadona. Vou fazer umas comprinhas aqui do mês. E eu espero que o seu dia, a sua semana seja abençoada. Que você tenha um dia e uma semana assim maravilhosa. Que Deus te abençoe muito para quem vai ver esse vídeo, tá bom? Um beijo no seu coração. Fiquem bem.